Olá, tudo bem com você? Estamos mais uma vez reunidos para assim estudarmos a Palavra de Deus. E dando continuidade ao curso Teologia para o Tempo Presente, nós chegamos hoje na nossa quinta aula. Com o tema A Teologia da Volta de Cristo. É um tema, sim, bastante especial. É um tema magnífico, porque a volta de Cristo é a bendita esperança que todo cristão carrega. Porque esperamos um dia estarmos com o Mestre para nunca mais nos separarmos. Para nós iniciarmos nossa aula, eu te convido, onde você está, que você feche seus olhos, eleve seu pensamento até o trono de graça de Deus e vamos falar com o nosso Criador? Oremos. Santo e eterno e amado e bom Deus, bondoso Pai celestial, grato te somos, ó Senhor, pelas bênçãos derramadas em nossas vidas, Senhor. Se fôssemos numerá-las, ó Senhor, não poderíamos assim contá-las, porque são muitas. Pai amado, estamos dando continuidade a esse curso. Iremos agora estudar a Tua Palavra, mas para isso precisamos de auxílio do Teu Santo Espírito. É o que te rogamos, em nome de Jesus. Amém. Bem, meus queridos, a volta de Cristo é um assunto especial que traz a Bíblia Sagrada. E assim que quando Jesus estava com seus discípulos, que ele falou que ele ia para junto ao Pai, porém um dia ele retornaria. E aí os discípulos ficaram curiosos para saber qual o dia do retorno de Cristo. E quem é que não queria saber tudo isso? Então, eles fazem uma pergunta para o Mestre, e o Mestre ele responde para os seus discípulos. Para que nós possamos assim iniciar o nosso estudo, abra sua Bíblia no livro de Mateus, Mateus capítulo 24. Mateus capítulo 24, e o versículo é o 3. O versículo 3 diz assim, Mateus 24, 3. E tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos chegaram até ele em particular e lhe pediram, diz-nos quando ocorrerão essas coisas, e qual será o sinal da tua vinda e do final dos tempos. Os discípulos eles queriam saber quais seriam os sinais da volta do Mestre. E assim como nós também temos a curiosidade de sabermos quais são os sinais da volta de Cristo. E você hoje vai aprender comigo quais são os sinais que Jesus deixou para que assim ele não pudesse pegar ninguém de surpresa. Por isso nós que estudamos a palavra de Deus, nós temos a obrigação de conhecermos os sinais para assim cada dia mais nos prepararmos para o encontro com Jesus Cristo. Se nós continuarmos aqui a nossa leitura, no capítulo 24, versículo 36, diz assim, Entretanto, a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão exclusivamente o Pai. Quando os discípulos perguntaram qual seria o dia da vinda de Cristo, Cristo falou para os discípulos a respeito daquele dia e daquela hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, eles não sabem o dia da minha vinda. Nem eu próprio, quando estou aqui na terra, eu não sei mais o dia que eu virei. Porém, Jesus ele foi para o céu, hoje em dia ele sabe qual a data certa que ele retornará. Porém, quando estava aqui na terra, ele fala para os discípulos que ele também não sabia da data que ele retornaria. Gente, o que nós vimos é que muitas pessoas, durante o decorrer da história, eles marcaram muitas datas. Datas sobre a volta de Cristo. E todas as datas que eles marcaram, eles praticamente fracassaram. Porque Jesus não veio na data que eles marcaram. Porque a palavra de Deus é fiel que diz a respeito do dia e da hora ninguém sabe. Então o ser humano ele não tem como saber a data, o dia da vinda de Cristo. Somente Deus Todo-Poderoso ele sabe a data. Vamos continuar nossa leitura novamente aqui no capítulo 24 de Mateus. Agora iremos ler do versículo 4 ao versículo 11, no qual fala dos sinais da vinda de Cristo. Por isso agora fique alerta. Se você viu esses sinais se cumprirem, ou se estão se cumprindo hoje, é porque Cristo está perto de voltar. Então veremos aqui quais são os sinais. Versículo 4 de Mateus 24, diz assim, Então Jesus lhes revelou, cuidado que ninguém vos seduza, pois muitos são os que virão em meu nome, proclamando, eu sou Cristo, e desencaminharão muitas pessoas. E vós ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Todavia não vos desespereis, porque é preciso que tais coisas ocorram, mas ainda não será o fim. Porquanto nação se levantará contra nação, e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Contudo, esses acontecimentos serão apenas
como as primeiras dores de um parto. Então eles vos entregarão para seres afligidos e condenarão à morte, e sereis odiados por todas as nações, por serem meus seguidores. Nessa época muitos ficarão escandalizados, trairão uns aos outros e se odiarão mutuamente. Então numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Ficamos aqui somente até o versículo 11. Todo fato antes de ocorrer, todo episódio antes existe um sinal. Por exemplo, se nós pegarmos aqui uma mulher antes de ela dar à luz, existem as dores de parto, mostrando que está perto de ela dar à luz. Uma árvore, antes de ela ter frutos, primeiramente se tem a flor, e depois daquela flor, ela vem a se transformar no fruto. Quando temos uma tempestade, primeiramente vem aquela brisa fria, anunciando que uma tempestade está próxima. Então, tudo o que acontece, existe primeiramente os sinais. E não é diferente com a volta de Cristo. Também existem os sinais da sua vinda. E aqui nós lemos aqui vários e vários sinais, no qual o apóstolo Mateus, ele nos traz à tona para que assim nós possamos nos prepararmos. E Jesus, ele sabia que viriam muitos enganadores. E só o que existe. O inimigo tem os seus aqui na terra e ele envia muitos enganadores para assim afastar o servo de Deus dos caminhos certos. Assim como o Espírito Santo leva muitos para dentro da igreja, o diabo também ele leva muitos para dentro da igreja. Você pode ter ficado assim pensativo, mas será se o diabo vai mandar alguém para dentro da igreja de Deus? Vocês lembram da parábola do joio e do trigo? Quem foi que semeou o joio? Foi o próprio diabo. Então, quem semeia o joio dentro da igreja de Deus é o próprio diabo. Por isso, nós devemos estar cada vez mais vigilantes para não sermos enganados nas ciladas do diabo. Ele fala também aqui sobre guerras, fome, terremoto, epidemia, perseguição. Guerras nunca deixou de existir. Sempre existem guerras. Porém, cada vez mais se acirrando. Epidemias, sempre teve epidemias, mas chegamos no momento agora de uma epidemia global, que se chama o que? Pandemia. Nunca na história houve um vírus que conseguisse atingir todo o globo terrestre. E nós presenciamos tudo isso. E glória a Deus, estamos vivos. Então, tudo isso aí são sinais da volta de Cristo. Tudo isso são sinais que ocorrem provando que Cristo está perto de voltar, gente. E o que nós observamos também, o homem, por mais inteligente que seja, por mais intencionado que ele seja, ele não consegue resolver os problemas mundiais. Só quem pode resolver os problemas da humanidade é Jesus Cristo, o nosso grande rei. Somente Jesus pode resolver os problemas aqui na terra. Vamos analisar aqui na Bíblia um fato que Timóteo deixou aqui para nós, no livro de Timóteo, no qual Paulo ele escreve a Timóteo e ele fala como é que vai estar a raça humana próximo da vinda de Cristo. Vamos abrir aqui a nossa Bíblia em 2 Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo do 1 ao 5. Escute bem, gente, eu vou ler para você agora, escute esse relato. Esse relato que eu vou ler aqui é como vai estar a humanidade próximo da vinda de Cristo. Aqui diz o seguinte: sabe, entretanto, disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens amarão a si mesmos, serão ainda mais gananciosos, arrogantes, presunçosos, blasfemos, desrespeitosos aos pais, ingratos, ímpios, sem amor, incapazes de perdoar, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigo do bem, traidores, inconsequentes, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, com aparência de piedade, todavia negando o seu real poder. Afasta-se, portanto, desses também. Eu acredito que isso aqui é um quadro de tudo que nós estamos vivendo atualmente, gente. Eu acredito assim, esse tempo todo de vida que eu tenho aqui na Terra, eu nunca presenciei uma crise espiritual tão grande como está acontecendo. Nós estamos vivendo a maior crise moral e espiritual da história. A violência está no índice alarmante, doenças
estão cada vez mais levando muitos ao óbito. Vemos pessoas aí com esse mal, que o pessoal fala que é o mal do século, que é esses problemas psicológicos que traz a depressão. E muitos suicídios estão acontecendo. As cadeias estão abarrotadas de presos. Os hospitais estão cheios de pessoas doentes. Deus não quer um mundo desse jeito para nós. Deus ele quer que a gente seja feliz. Porém, estamos vivendo nesse tempo, num tempo alarmante, num tempo cheio de horrores. Ou seja, nós precisamos urgentemente que Jesus Cristo volte para resolver tudo que está acontecendo. E tudo isso que nós estamos presenciando, gente, são sinais da volta de Cristo. Aqui o apóstolo Paulo, ele deixa bem claro em Timóteo que os sinais são esses e os sinais são claros. Ou seja, esse mundo está chegando ao fim. A história deste mundo está encerrando. E logo, logo, Jesus vai voltar. Os sinais estão se cumprindo. Quando estudamos a Bíblia, tudo aponta que Jesus está próximo de retornar. Vamos continuar nossa leitura aqui na nossa Bíblia, em São João capítulo 14. Em São João capítulo 14, versículo 1 ao 3. Em São João capítulo 14, versículo 1 ao 3, Jesus estava ali com os seus discípulos e ali ele viu que os seus discípulos estavam passando por uma grande turbulência. E aí Jesus Cristo chega para eles e fala o seguinte: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vos teria dito. Eis que eu vou preparar um lugar. E quando eu for preparar um lugar, eu voltarei e vos receberei para mim mesmo, que para onde eu estou, estejais vós também. Essa promessa foi feita por alguém que nunca mentiu na vida. Foi feita por alguém que nunca cometeu um pecado. Se essa promessa fosse feita por um amigo, pelo um familiar ou pelo um político, a gente estaria o quê? Com o pé atrás. Porque a gente via que pode haver engano. Porque as pessoas são falhas. Porém, quem fez essa promessa foi o Verbo que se fez carne e habitou em nosso meio. Foi o próprio Jesus Cristo que fez essa promessa. Então, gente, o interessante é que quando nós estudamos a palavra de Deus, a volta de Cristo, ela aparece mais de 2.500 vezes na Bíblia. Então, eles enfatizam muito, os escritores bíblicos enfatizaram muito para que nós possamos nos prepararmos. Porque se Jesus voltar e eu não subir para morar com ele, a minha vida aqui foi uma vida sem sentido. Por isso que eles colocaram tanto essa palavra sobre a volta de Cristo na Bíblia. Quando nós abrimos aqui nossa Bíblia no livro de Atos, Atos dos Apóstolos, Atos é o livro que vem depois dos 4 evangelhos, Atos capítulo 1. Tem aqui algo bastante interessante que eu separei aqui para nós lermos. Atos capítulo 1, versículo 9 ao 11. Isso aqui foi os últimos momentos que Jesus passou com os discípulos antes de ele subir para o céu. E o que acontece? Capítulo 1, versículo 9 ao 11, fala assim: tendo dito essas palavras, foi Jesus elevado às alturas, enquanto eles os contemplavam, até que uma nuvem o encobriu da vista deles. E aconteceu que quando eles, com os olhos fixos no céu, enquanto ele subia, surgiram junto deles 2 homens vestidos de branco, em que lhes comunicaram: homens galileus, por que estáis contemplando as alturas? Esse Jesus, que dentre vós foi levado aos céus, retornará do mesmo modo como o viste subir. Ou seja, ali Jesus se despede dos seus discípulos, sobe para o céu e ali aparecem 2 anjos vestidos de branco para consolar os discípulos e diz o seguinte: esse Jesus que estava entre vós, que agora ele foi para o céu, ele vai voltar. E ele vai voltar da mesma maneira que vocês viram ele subir. Então, meus queridos, a Bíblia Sagrada fala que Jesus retornará. Você querendo ou não querendo, Jesus vai voltar. Você acreditando ou não, Jesus vai voltar. Por isso, se ele vai retornar, o que nós devemos fazer é nos prepararmos cada vez mais para o encontro com o nosso Mestre. E nós, quando lemos a Bíblia, nós aprendemos como é que vai ser a volta de Cristo. Como é que vai ser a volta de Cristo? Você tem alguma ideia? Será se Jesus Cristo, quando ele voltar pela segunda vez, ele vai voltar novamente como bebê?
Será se ele vai voltar como uma criança? Será se ele vai voltar de forma invisível e ninguém vai mais vê-lo? Ou quem sabe, quando ele retornar, novamente as autoridades pegarão ele e o matarão? Será se vai acontecer isso? Vamos ver o que a Bíblia nos conta. Abra sua Bíblia, voltemos agora para o livro de Mateus, capítulo 24. Mateus, novamente, primeiro Evangelho, Mateus capítulo 24, e o versículo agora é o versículo 30 e 31, que diz o seguinte. Mateus capítulo 24, versículo 30 e 31, diz assim. Então surgirá no céu o sinal do Filho do Homem, e todos os povos da terra prantearão, e verão o Filho do Homem chegando nas nuvens do céu, com poder e majestosa glória. Ele enviará os seus anjos com poderoso som de trombetas, e estes reunirão os seus eleitos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. A Bíblia Sagrada fala que quando Jesus vir, ele vai vir com poder. Ele vai vir na sua glória, e com eles vai vir todos os anjos que existem no céu. Então vai vir aquela comitiva celestial para assim levar os eleitos para morar com ele. Então Jesus jamais voltará da maneira que ele veio da primeira vez, mas sim agora vai ser com poder e grande glória. Agora ele vai vir para julgar as nações. Agora ele vai trazer o grande julgamento para todos aqueles que confiaram e seguiram os seus ensinamentos. Ele vai levar ele para morar lá no céu. Então, meus queridos, quando muitas pessoas falam sobre arrebatamento secreto, o arrebatamento não é bíblico. Não existe um arrebatamento secreto. Aqui a palavra de Deus diz que quando Jesus vir, todo olho verá. A palavra de Deus fala que todo olho verá quando Jesus voltar. Apocalipse capítulo 1, versículo 7. Apocalipse 1,7 fala que quando Jesus vir, todo olho verá. Então esse negócio de dizer que Jesus vai vir somente para alguns e para outros não, isso não é bíblico, não existe na Bíblia. A Bíblia Sagrada diz que quando ele vir, todo olho verá, os seus anjos vai juntar cada um dos salvos para assim levar para morar com o Senhor eternamente. Então, meus queridos, muitas pessoas, eles falam também o seguinte, mas eu acredito que Jesus não vai voltar. O mundo não acaba, quem se acaba são as pessoas. As pessoas vão acabando e o mundo vai continuando. Mas isso não é verdade. A Bíblia nos deixa aqui bem claro que Jesus vai voltar. Que nós devemos nos preparar. Então, gente, existem muitos céticos. Porém, os céticos eles falam também o seguinte, mas esse negócio de Jesus voltar, isso aí as pessoas falavam tanto tempo atrás, os meus avós já falavam que Jesus voltaria e até hoje não voltou. Será que ele vai voltar? Então as pessoas passam a desacreditar e passam a abandonar a crença em Jesus. Mas você sabia que tudo isso já estava profetizado na Bíblia? Sobre essas pessoas que iriam falar mal de quem acredita na volta de Cristo, estava profetizado. Eu quero que você agora abra sua Bíblia no livro de 2 Pedro. É um livro que está lá no finalzinho da Bíblia, está lá pertinho de Apocalipse. 2 Pedro, vamos abrir aqui 2 Pedro, capítulo 3. O versículo é o 3 e o 4 que diz assim: Antes de tudo, considerai atentamente que nos últimos dias surgirão escarnecedores, anunciando suas zombarias e seguindo as suas próprias paixões. Versículo 4. Eles proclamarão o que aconteceu com a promessa da sua vinda. Ora, desde que os antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação. Então você pode ver aqui no livro de Pedro que no final dos tempos muitas pessoas apareceriam e iam falar o seguinte: cadê a promessa da vinda? Desde que os antepassados eram vivos, eles falavam sobre a vinda de Cristo e ele nunca veio, então ele não retornará. Continuemos nossa leitura. No versículo 8 e 9 diz assim: Contudo, amados, há um princípio que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não se atrasa em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Pelo contrário, ele é extremamente paciente para convosco, e não quer que ninguém pereça,
mas que todos cheguem ao arrependimento. Interessante, gente, que pensando aqui, Jesus não retornou ainda, porque ele está esperando que os eleitos eles se arrependam. Quem sabe se Jesus não voltou ainda, esperando por você? Quem sabe Jesus está esperando o seu arrependimento, que você largue o mundo e siga a Cristo, para que assim ele possa retornar. Quem sabe está voltando somente você? Então o que você está esperando? Busque ao Senhor. Entrega a tua vida a Jesus Cristo. Não deixe para amanhã. Entregue-se a Ele hoje mesmo, porque Ele tem uma bênção especial para derramar na tua vida. E a maior bênção que você pode receber do Senhor é a vida eterna em Cristo Jesus. Meus queridos, a volta de Cristo se cumpre com a morte do ser humano. Ou seja, quando a pessoa morre, praticamente para aquela pessoa já é a volta de Cristo. Porque a Bíblia diz que quando a pessoa morre é como abrir e fechar de olhos. Ou seja, a pessoa morreu, ela fecha os olhos na morte. Só que o tempo não passa para quem morre. E quando ela abre os olhos, já é o quê? Já é o grande julgamento. Já é o encontro dela com o Senhor. Se ela estiver salva naquele dia, ela receberá o galardão. Agora, se ela estiver perdida naquele dia, ela irá para a condenação eterna. Então, a gente pode pensar o seguinte, Jesus está longe demais de retornar. Mas será se a nossa vida vai durar muito tempo aqui na Terra? Hoje nós estamos vivos, ninguém sabe o dia de amanhã. Amanhã podemos não estar com vida. Por isso que eu digo, se hoje ouvir a voz do Espírito Santo, não endureça teu coração. Entregue tua vida ao Senhor. Hoje mesmo, o que é que você está esperando? Entregue a vida ao Senhor. Jesus voltará no dia em que muitos estarão desapercebidos. O interessante é que quando Jesus Cristo voltar, as pessoas vão estar totalmente desapercebidas. Vão estar relaxadas, não vão estar buscando ao Senhor e muitas delas serão pegas de surpresa. Retornamos aqui para o livro de Pedro, 2 Pedro, capítulo 3 ainda, agora o versículo 10 ao 12, que fala assim, entretanto, o dia do Senhor virá como ladrão, no qual os céus desaparecerão ao som de um terrível estrondo, e os elementos se desintegrarão pela ação do calor. A terra e toda a obra nela existente serão expostas ao fogo. Versículo 11. Ora, se tudo que existe será assim aniquilado, que espécie de pessoas é necessário que sejais? Pessoas que vivem em santidade e piedade, aguardando o dia do Senhor e apressando a sua vinda. Naquele dia os céus se dissolverão pelo fogo e todos os elementos ardendo se dissiparão com o calor. Então, gente, ele fala aqui que o dia do Senhor virá como ladrão. Quando o ladrão ele vai roubar a casa da pessoa, a pessoa não está esperando o ladrão vir. Ele pega o que? De surpresa. Então o Senhor ele vai vir de surpresa. Por isso nós devemos estar preparados. E ele fala, e o que nós devemos fazer? Viver em santidade e piedade. Santidade é buscarmos cada vez mais moldarmos nosso caráter conforme o caráter de Cristo. Andarmos nos seus ensinamentos, andarmos conforme a Bíblia pede. Se nós fizermos isso, meus queridos, com certeza, quando Jesus voltar, ele vai encontrar a gente preparado. Preparado para sim morar com ele para todos sempre. Então, o que é que nós devemos agora aguardar? Continuando a leitura. Agora, versículo 13 e 14 diz assim. Todavia, confiando em suas promessas, esperamos por novos céus e nova terra, onde habita justiça. Versículo 14. Por isso, amados, enquanto aguardais esse evento, esforçai-vos para que sejais encontrados por ele em plena paz, sem mácula e livre de culpas diante dele. Então, meus queridos, nós devemos aguardar a vinda de Cristo com amor, com piedade, amando uns aos outros, buscando ao Senhor e nos fortalecendo nos seus caminhos. É assim que a palavra nos pede que nós devemos aguardar. Agora, o mais interessante é que Pedro diz que o Senhor fez um novo céu e uma nova terra. Porém, para nós morarmos nesse novo céu, nessa nova terra, nós devemos ser uma nova criatura. Velha criatura não pode ir para lá, porque aquele que está em Cristo é nova criatura. Eis que as coisas antigas já se fizeram novas.
Por isso nós precisamos passar por essa metamorfose, essa mudança. Nós precisamos ser destruídos e nascermos de novo. Só tendo uma nova vida que nós iremos estarmos assim preparados para morarmos com o Senhor. Porque a salvação, meus queridos, vem pela graça. Nós somos salvos pela graça, mediante a fé. E isso não vem de nós, isso é dom de Deus. E a graça, eu digo que é um favor que nós não merecemos. A graça é um favor imerecido. Não merecemos, mas o Senhor derramou ela sobre cada um de nós. E o nosso dever o que é? É dizer sim para o Jesus. Então, onde você está neste momento, diga sim para o Senhor. Se você sentiu o Espírito Santo tocando a tua vida e você quer largar desse mundo, dos prazeres mundanos e começar uma vida aos pés de Cristo, começar uma vida como seguidor e seguidora de Cristo, então neste momento toma uma decisão na tua vida. Este é o meu apelo. Deixa o Espírito Santo entrar na tua vida para que ele possa transformá-la por completo e assim você possa estar de pé na vinda de Cristo. Quando Jesus Cristo vier nas nuvens do céu com poder e grande glória, aqui na terra ele encontrará apenas duas classes de pessoas. Ele encontrará somente os salvos e os perdidos. Não vai ter uma terceira classe. Aquela classe dos quase salvos ou dos quase perdidos não existe. Ou é salvo ou é perdido. Por isso, se você ainda tem muitas e muitas coisas para largar, largue enquanto tem tempo. Gente, e procure seguir ao Senhor conforme a Bíblia pede. Estude a Bíblia. Busque mais e mais conhecer a pessoa de Jesus Cristo. Então, nós devemos cada vez mais buscarmos ao Senhor enquanto nós possamos achar. E hoje, a salvação está à disposição de cada um de nós, está à disposição de mim e está à disposição de você. Então, o meu desejo é que você cada vez mais possa entregar a tua vida ao Senhor. Bem, meus queridos, estamos encerrando, mas uma aula que essa aula possa ter sido relevante para você, que você possa ter aprendido esses ensinamentos de hoje. E não se esqueça, cada vez mais, estude mais a Bíblia e busque cada vez mais conhecer ao Senhor. E nós sempre encerramos com a mesma frase: busque ao Senhor e escolha a Jesus. Até a próxima aula, se Deus quiser.